Fala pessoal, beleza? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre os desdobramentos de ações do Banco do Brasil, beleza? O BBSA3, fechou? A gente vai responder algumas dúvidas aqui que vocês podem ter, beleza? Sobre aumentar os dividendos, como é que vai ser, tá? E a gente vai primeiro ler a notícia. Então, sem mais enrolação, a gente vai vindo aqui ler a notícia infamante. O Conselho de Administração do Banco do Brasil pretende desdobrar as ações da companhia em 100%. O que isso significa? Significa que todas as ações negociadas no mercado financeiro brasileiro ou mesmo fora serão desdobradas, ou seja, todas as ações do Banco do Brasil, essas serão desdobradas. Para cada ação existente, no caso, uma nova ação será emitida, ou seja, se a pessoa tem uma ação, agora ela vai ter duas ações, beleza? Então é importante destacar isso. Avalio que não haverá qualquer alteração nos dividendos do Banco do Brasil. Isso é normal acontecer, gente, porque normalmente, eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês, do seguinte, o Banco do Brasil, ele é uma empresa que ele distribui os seus dividendos. E normalmente as pessoas acham assim, não, agora que vai desdobrar as ações, eu vou ter um valor a mais. Não, respondendo a primeira dúvida, os dividendos não vão aumentar, porque basicamente o que eles estão fazendo é um desdobramento, beleza? E o que isso significa? Isso significa que se você tem uma ação de 54,45, digamos que você comprou a essa cotação, você agora vai ter essa ação dividida por 2, beleza? Então, ou seja, você vai ter 27,23, né? Arredondando aqui esse 5. Então, você vai ter 27,23 reais. No caso, se o Banco do Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo, pagar R$1 de dividendos, você simplesmente, esse R$1 vai permanecer como dividendo. Ou seja, ele não vai aumentar. Ah, mas eu tenho duas ações. O que basicamente vai acontecer é que se ele der R$1 de dividendo, esse R$1 vai ser dividido por 2 e você vai ganhar 50 centavos a cada ação. Então, respondendo a primeira dúvida, isso não impacta, tá, no dividendo. Então, independente se você tenha uma ação, 100 ações, por exemplo, não, nessa parte aqui da questão de aumentar ou diminuir o dividendo, que as pessoas sempre acham assim, se vai ter um desdobramento e vai aumentar as ações, então agora de 100 eu vou ter 200 ações. Então, a cada ação, por exemplo, vão pagar um valor a mais para mim. Não, não é assim, beleza? O que vai acontecer é simplesmente que se o Banco do Brasil tiver um lucro de R$1 por ação, a ação vai desdobrar, sendo dividida por 2, então aí no caso ele vai passar a ter 50 centavos por ação, beleza? Então, respondendo a primeira dúvida, não tem impacto nenhum nos dividendos da empresa esse desdobramento, beleza? Só um desdobramento. Não afeta os fundamentos da companhia, de modo que não é esperado qualquer alteração no volume ou pagamento de proventos, conforme eu já expliquei aqui para você. O desdobramento muda apenas o número de partes que o ativo da empresa é dividido. Se você tem uma pizza e divide ela em 4 partes ou 16 partes, o tamanho da pizza continua o mesmo. É aquilo que eu estava explicando para você, né? E disse aqui o analista independente Ricardo. Beleza? Para questões como o valor da empresa, política de dividendos e outras questões práticas, essa mudança é completamente irrelevante. Ou seja, se o Banco do Brasil hoje ele tiver um valor de mercado de, vamos colocar aqui no simples, R$50, isso não vai alterar o valor de mercado dele, beleza? Agora, falando de projeções, as projeções para os níveis de dividendos, dividend yield do Banco do Brasil para 2024 tendem a buscar 9,5%, ou seja, o Banco do Brasil hoje ele já paga um dividendo muito bom, tá? Mas isso é uma projeção do Matheus Nascimento. Quando a gente olha aqui para o Banco do Brasil, eu separei aqui no site Investidor 10, alguns fundamentos dele, tá? Quando a gente olha aqui para dividend yield, hoje ele já tem um dividend yield muito alto, de cerca de 8,34%, tá? Então, a gente vê que é uma empresa perene no setor bancário, que é um banco queridinho por muitos, inclusive grandes investidores como Luiz Barsi, beleza? Então, ele é sim uma empresa perene. Quando a gente olha aqui no gráfico de um ano, a gente vê que ele saltou lá de 28,32 para a cotação atual, que é 54,45, beleza? Teve uma variação de 72,48% e um PL de 4,69.
Ou seja, o Banco do Brasil hoje ele distribui um dividend yield muito bom, tá? Muito legal. Quando a gente compara ele, por exemplo, aqui a setores, né, para o segmento de bancos, a gente vê que ele tem um dividend yield bem acima do segmento. A gente vê aqui que o segmento normalmente tende a pagar 3,56, isso é uma média também, tá? Tem bancos que pagam mais, tem bancos que pagam menos, enfim. Quando a gente olha para principalmente aqui por ROA que é o retorno sobre o ativo, a gente tem uma média também muito boa do Banco do Brasil, de cerca de 1,50, e o segmento, em média, divide 1,3, tá? A gente também ganha bastante. Então, a gente vê que é uma empresa. O payout, tá? Que é a quantidade de lucro que o banco reparte com os acionistas, a gente vê que ele está um pouco abaixo do segmento, mas isso não implica tanto, tá? Por ser uma empresa muito forte no mercado, tendo seu público-alvo ali muito, muito forte, então é uma empresa muito boa. Quando a gente olha para os dividendos nos últimos 10 anos, a gente teve uma queda agora em 2023, mas em 2022 ele teve cerca de 11,92% de yield, ou seja, é muito, muito alto, um yield muito alto, principalmente por um banco, né, que costuma fazer pagamentos recorrentes, mas não com yield tão alto. Quando a gente olha para os dividendos pagos, né, a gente vê aqui que o yield dele foi mais baixo, mas os dividendos pagos nesse ano foram maiores do que o do ano passado. Isso ocorre por conta da cotação, tá, gente? A gente vê aqui que ele saiu de 28,32 e foi para 54,45. Ou seja, um valor muito superior. Então, é decorrência disso que o yield cai. Mas a gente pode ver que 4,54, um dividendo muito bom, tá? Se a gente pega a cotação atual, 54,45, e divide, né, Peraí, só. Se a gente pega a cotação atual, 4,50, o dividendo atual dividido pela cotação, a gente vê aí que ele teve um yield esse ano de cerca de 8,33% em cima da cotação atual, tá, gente? De sexta-feira. Quando a gente olha aqui para o lucro líquido do banco, a gente vê que nos últimos 3 anos aí, de 2020, ele vem crescendo o seu lucro líquido, tá? Você vê aqui que nos últimos 12 meses ele teve um lucro líquido de 33,30 bilhões. Então, é uma empresa muito forte no segmento. Os bancos normalmente são muito rentáveis. E quando a gente olha em comparação ao Ibovespa, a gente vê que esse ano, em 5 anos, ele tem passado do Ibovespa, mas em anos anteriores, por exemplo, como 2021, ele perdeu para o Ibovespa. E agora, em 2023, ele tem ganhado uma relevância. Quando a gente olha aqui, principalmente para as ações, se você tivesse aportado R$1.000, você teria, há 5 anos atrás, você teria hoje 855,80. Se você tivesse colocado esse mesmo valor em Ibovespa, você teria 479,30. Isso, no caso, tirando os R$1.000, né? Então, você vê aí que o banco ele se superou, ultrapassou o Ibovespa. Quando a gente olha nos últimos 10 anos, aí a diferença é gritante, a gente vê que o Ibovespa está bem abaixo. Então, é um banco aí que muito bom e muito queridinho por todos, né? Então, a gente vê que esse desdobramento das ações do Banco do Brasil, eles tendem a desdobrar essas ações pelo simples fato de que o acionista, ele é o cara que, muitas das vezes, o banco, ele quer mais pessoas físicas, tá, gente? Ele quer aumentar a participação de pessoas físicas como acionistas dele, então ele fez esse desdobramento justamente por isso. Em relatório da XP, a XP destaca que o desdobramento não altera os fundamentos e as perspectivas de crescimento do Banco do Brasil, ou seja, você vê que a XP ali, ela fala que isso não altera o funcionamento dos fundamentos do banco, né? Foi aqueles fundamentos que eu mostrei para vocês. E, basicamente, o desdobramento, como eu já falei para vocês, aumenta a quantidade de ações no mercado. Ou seja, assim a empresa aumenta a liquidez de seus ativos, ou seja, a quantidade de transações dela, ela consegue fazer mais transações também por conta da liquidez, né? Ela vai ter mais ações no mercado, então pode ter pessoas
ali que vão comprar, porque as ações vão estar mais baratas, né? Você vê aqui que eles vão ter no caso do Banco do Brasil, a cada ações que valia na abertura do negócio dessa sexta-feira R$ 53,88, passaria a valer R$ 26,94, que é justamente a metade aqui. Então, quem tem aqui, tá, gente? Quem tem, opa, só colocar. Uma ação vai passar a deter duas ações, beleza? Mas isso, obviamente, não vai alterar basicamente o valor do banco. Agora, óbvio, por exemplo, quando você tem uma ação do Banco do Brasil valendo R$ 26,92, além de aumentar no caso, além de aumentar a liquidez no mercado, ele aumenta também a percepção do investidor em investir nas ações, porque elas vão estar mais acessíveis. Ou seja, a R$ 26,94, todos vão querer comprar ações do Banco do Brasil. E com a liquidez que ele tem, provavelmente sim, as pessoas podem olhar para esse preço desse ativo, achar que as ações estão muito baratas, e aí fazer aquisições de novas ações, beleza? É importante lembrar também que o Banco do Brasil, ele subiu aí, quando a gente fala nesse último ano, uma subida aí de 28,32 para 54. Então, quando a gente coloca essa ação a 26,94, naturalmente o investidor ele vê um benefício em fazer aquisições do Banco do Brasil. Então, é possível também, na questão de forma fracionada, no mercado fracionado, né, que é aquele mercado onde você consegue fazer a aquisição de uma ação só, você consegue também reduzir o custo para aquisição de ações. No mais, é importante ressaltar que essa operação em nada muda os valores da carteira de investidores que já aplicam. Ou seja, se você tem, vamos supor, hoje R$ 5.000 em Banco do Brasil, esse valor não vai alterar, beleza? Se você tem 100 ações do Banco do Brasil cotadas a R$ 54,45, esse valor não muda, tá? Esse valor não muda. Ou seja, a partir do desdobramento, é basicamente o seguinte, o que vai acontecer. Inclusive, você pode até ter um ganho aí a curto prazo, no caso de um ano, se as ações subirem um pouco mais. Então, por exemplo, se você tem ações a R$ 54,45, vamos colocar aqui a R$ 54,45, dividido por 2, você vai ter aí 27,23. Ou seja, cada sua ação vai valer 27,23. Como a gente coloca isso a 200, vai dar o mesmo valor lá, beleza? Então, digamos que as ações subam de 27 para 30, você vai ter um ganho muito importante aí em cima. Vamos lembrar também que o Banco do Brasil chegou a 54,45 e nos últimos 5 anos você vê que ele teve um aumento aí muito substancial em cima, né? As ações chegaram aqui em 2020 a valer 19, chegaram a valer 17, né, no fundo aqui, chegaram a valer 17,70. Você vê um crescimento muito alto, ou seja, uma demanda muito crescente por investidores que aportam no Banco do Brasil, porque, além de tudo, é uma empresa muito perene. Bom, agora a gente vai responder algumas dúvidas, né, que eu acho que a gente já respondeu até algumas aqui e responder justamente elas, beleza? Por que os dividendos vão aumentar? A resposta eu já falei para vocês, né? Não, os dividendos não vão aumentar, justamente por isso, porque a empresa, ela não impacta o dividendo em si, só a quantidade de ações. Quais os benefícios? Maior liquidez, ou seja, vai ter mais ações no mercado para serem negociadas, que vai impactar basicamente na liquidez de transações dos negócios diários. E quando a gente olha o porquê que as empresas fazem isso, o Banco do Brasil, basicamente, a gente viu aqui no relatório, na notícia da XP, o Banco do Brasil, basicamente, ele fez isso para tornar as ações mais acessíveis ao público, à pessoa física, ou seja, nós que somos pessoas físicas, o banco já fez justamente isso para tornar mais acessível para a gente as ações. Então, se as ações estiverem cotadas a 54,45, elas vão estar cotadas a um valor menor. Ou seja, o que vai garantir que uma pessoa física, uma pessoa normal, faça aquisições de mais ações. Não só pessoa física, como instituições financeiras
como um todo, beleza? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, se restou, deixa aqui nos comentários, tá? Eu ainda tô começando aqui no YouTube, então é importante eu ouvir esse feedback de vocês, o que vocês querem ouvir. Eu coloquei hoje essas informações aqui, coloquei isso, justamente para tirar algumas dúvidas com vocês, mas talvez depois desse vídeo vocês possam esclarecer algumas e outras não. E as que não foram esclarecidas ainda, por favor, deixa aqui nos comentários, interajam com a gente, isso é muito importante, beleza? Pessoal, muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo até aqui e até mais.